Sejam bem-vindos a mais um episódio do Yo Voices, o podcast do Yo. E hoje aqui, na presença de Diana Werner, que vai contar um pouco mais pra gente da história dela e também da participação dela aqui no Yo. Esse episódio também tem o apoio de Grupo ANH, uma empresa de recrutamento e seleção, que faz parte também deste podcast. Diana, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui, uma honra te ter. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, é um prazer. Então tá bom. Pra gente começar, eu sei que no passado tu já assumiu a cadeira de presidente do Yo e era uma Diana com certeza lá no passado. Quem é a Diana que está entrando novamente agora como presidente nesta nova gestão? Tem bastante diferença nas duas coisas, né? Quando eu assumi, tanto da perspectiva do Yo quanto da minha pessoa, né? Da perspectiva do Yo, quando eu assumi a presidência outra vez, teve duas grandes particularidades. Uma que eu estava bem mais iniciante na organização, o nosso capítulo em Porto Alegre era muito menor, era praticamente 1/3 do que ele é hoje em número de pessoas. E teve a segunda particularidade que imediatamente após estourou a pandemia. Então, tinha toda uma super expectativa, porque a Diana, em relação ao Yo, lá daquele momento, era a entusiasta do conectar Porto Alegre com o resto do mundo do Yo, né? Que é incrível, né, essa conexão. Isso, porque eu tive, né, a minha história no Yo, que era muito forte naquele momento, eu entrei no Yo e tive a sorte de imediatamente ter tido um University, que é um, né, dos grandes eventos que a Organização Mundial faz, na Califórnia, no Vale do Silício. E aí, assim, 60 dias depois que eu tava no Yo, eu peguei e fui com umas pessoas que eram de São Paulo, não foi mais ninguém de Porto Alegre, nenhuma pessoa, só eu, mas eu achei que aquilo não podia ser perdido, o valor era muito bom. Eu podia, era uma semana fora. Imagina, se ainda é interessante ir pro Vale do Silício agora, imagina em 2018, era uma super viagem. E eu fui, de fato, foi incrível. Eu cheguei no University, aí eu descobri, em 60 dias eu já sabia que o Yo não eram as 45, 50 pessoas de Porto Alegre, mas que só num evento eu encontrei 2.000 pessoas do mundo e que eu cruzava com aquelas pessoas no corredor e todo mundo era amigo, empresário, né? Empreendedor, com treinamento de Fórum Mindset, sabendo, né, falar do seu negócio, da sua experiência como uma coisa altamente compartilhável e contando a parte que... Então, assim, imagina, tu é isso. Aí eu, muito rápido, me deparei com essa realidade. Tinha 60 dias dentro do Yo. Eu tinha 60 dias dentro do Yo e eu fui para o evento mais legal que eu já fui até hoje do Yo. Então, eu voltei e pensei assim, nossa, as pessoas precisam viajar, entendeu? O pessoal de Porto Alegre precisa viajar. É isso que vai ser o nosso pulo do gato. E eu pregava isso de tal maneira, chegou, né, uns poucos anos depois, não, tu tem que ser a presidente do Yo. E aí eu tava com essa missão, né, eu dentro do Yo era a pessoa, vocês têm que ir para o exterior, é muito legal o Yo aqui, o fórum não tem preço, é incrível já o que a gente tem aqui, tanto que o grupo era forte, mas ninguém viajava, tinha mais 2 ou 3 membros, colegas que tinham viajado, então faltava essa massa crítica. E aí eu assumi com essa energia e estourou a pandemia. Então ninguém viajou para lugar nenhum. O máximo que a gente fez foi entrar num carro e fazer um drive-in, uma palestra com um cinema. Então a gente fez um monte de coisas hiper legais, porque tinha ali uma energia represada de vontade de fazer. Mas foi diferente, né? Foi muita mediação de toda a situação, né? Membros passando por N coisas infinitamente variadas, né? Desde se juntando para, né, comprar respirador para ajudar a cidade, uns ajudando os outros, ajudando essas equipes, reorganizando as empresas. Então foi ultra intenso e nenhuma viagem. Então, ou seja, tudo que tu mais queria trazer acabou não acontecendo. Exato. Então foi muito legal a gestão, a gente conseguiu fazer bastante coisa e ficou esse sentimento de que a gente não tinha feito o que a gente estava ali para fazer. Ou seja, agora na próxima gestão vai ser só viajando. Isso. Profissionalmente eu estava num momento, e pessoalmente, eu estava num momento de uma vida super, eu tinha criança pequena, né, estava super plena nas minhas funções na presidência da Isla, que é a empresa, né, da minha família, de toda a minha vida, e que, enfim, então estava num momento profissional super
Empresária estável, organizando a minha vida de lidar com, né, as crianças e com tudo junto, mas já numa fase me sentindo bem também com tudo isso. E aí agora, né, as duas coisas mudaram muito, né? Pessoalmente, eu tô num ano sabático, então tô nesse momento de, né, é uma meta passar um ano sabático para mim, né? Eu preciso me determinar que eu ficarei um ano sem um trabalho Esse é o oficial. desafio do E empreendedor, nesse meio tempo eu Tá vou sempre pensando em assumir ideias. nesse meio tempo eu vou assumir a presidência do IO só pra, né, de sabático. Então, Boa. eu preciso disso, né? Eu trabalho há muitos anos e fazendo a mesma coisa, mais ou menos, não exatamente a mesma coisa, mas no mesmo lugar, né? Fisicamente, exatamente no mesmo lugar, desde que, imagina, desde os 17. Então, assim, tenho 44 anos, eu fiquei muito tempo dentro da Isla. Sim, quem é tu fora, né? Quem sou eu fora? E aí, né, com essa baita mudança pessoal, eu tô assumindo um IO que também tá completamente diferente daquele que eu conheço. De 40 para 160 pessoas Então, hoje, né? a gente tem o triplo das pessoas, a gente tem, né, um board todo muito mais complexo, tem uma equipe que antes, né, era uma pessoa, hoje a gente tem 3, a gente tem processos, tem um monte de coisas, né? Mais que uma empresa, inclusive né? sementinhas, tanto que eu plantei, quanto que eram plantadas por pessoas anteriores e que eu reguei um pouco e que a gente foi. Hoje eu vejo o Porto Alegre consolidada, é diferente, né? É outra coisa, né? Já não tá mais informação, né? Já não tá mais informação, estamos, né, a um passo de ser Big Chapter, que é né, somos alguém dentro dessa organização, que eu fiquei, puxa, agora até me faltou o número, mas acho que é 30 mil membros que nós já estamos. Estamos em 20 mil. 20 mil membros. Isso. Estamos em No 20 mundo, né? mil membros no mundo. Né, o número que eu tinha na cabeça era 12 mil membros. Então, não só a IO Porto Alegre, mas a IO global também subiu. É um crescimento muito robusto de 12 para 20 mil, né? Numa organização que já era robusta. Então, é isso. Tô 100% nova, de coração aberto e para lidar com essa nova IO que, na verdade, eu não conheço ainda tão bem como, né? Sim. E eu tive a experiência, falando em viagens, né? Eu tive a experiência e a oportunidade de viajar algumas vezes pelo IO e eu entendo o que tu está dizendo, porque quem viaja e vive isso, volta transformado. Eu não sei explicar, mas assim, eu fui no DLC, no Havaí, até contei isso em algum episódio, tinham 3 mil pessoas lá, eu acho, empreendedores do mundo inteiro, mas assim, na fila para se servir na comida, tu conversava com as pessoas, um do Japão, parecia que tu era íntimo, trocando ideia. De onde é que tu é? O que tu faz? Qual é o teu negócio? E aí tu vai pra plenária de palestras, assim, todo mundo na mesma batida, querendo crescer, evoluir, melhorar, ajudar o outro. Inclusive, uma das viagens que eu fui, que foi quando eu fui me formar treinador do IO, até hoje tem gente de outros países que me ligam pensando, cara, vamos fazer um negócio e não sei o quê. Tem uma conexão tão forte que, às vezes, tu não tem aqui na tua cidade, tu não estabelece tão rápido. Quando tu tá no IO, tu brilha, assim, sabe? Então, eu te entendo e indico, pessoal. Quem tá assistindo, vai para uma viagem porque vai crescer profissionalmente e pessoalmente, não é isso? É verdade, é verdade. Então, corrobora aqui, porque, olha, foram muitas experiências legais, fora as amizades, né, que a gente cria. Então, é algo muito gostoso. E conta pra gente, né, assim, o que tu tá planejando agora, já que eu sei que viagem é uma das coisas, né, que talvez tá represado aí, mas o que tu planeja para essa gestão de entrega, crescer, enfim, o que o pessoal vai esperar de ti aí? Do que eu vejo até agora, assim, acho que tem uma primeira coisa, eu tenho muita vontade de conversar com todo mundo, né? Então, eu ainda não fiz, mas pretendo fazer, tentar ter 15 minutos em cada fórum, ouvir um pouco mais. Então, o que eu vou falar é uma pré-ideia do que eu imagino, porque a verdade verdadeira é que eu ainda não tenho certeza do que é o melhor que eu posso entregar. Isso, né? Eu tô com tempo, eu tô com disponibilidade, tem esse lado bem legal, então eu tô engajada em realmente entregar algo. O que eu acredito que eu posso entregar é uma integração de todas essas novas pessoas, porque a gente teve um crescimento rápido, né? Sim. E esse crescimento, ele foi exponencial, ele não foi, né, aritmético. Então a gente não veio crescendo ao longo desses 5 anos, 2 membros por... Não, a gente cresceu um, depois cresceu o outro, e agora recentemente, né, deu aquela virada de a gente conseguir achar um caminho de crescimento.
Então a gente tem muitas novas pessoas no grupo, e eu acredito que diversas que ainda nem se conhecem, que não têm a visão. Eu mesma não posso dizer que conheço todas as 150, deve estar já em 160 e poucas pessoas que a gente tem no grupo. Então, meu desejo principal é pensar em, obviamente, manter tudo que vem sendo feito, porque as evoluções foram muito grandes, né? Então a gente está com uma entrega muito legal de palestras, de viagens, de visita à empresa. A gente está conseguindo que quase todos os itens que a gente desejou ao longo de todos os anos estejam sendo executados. Então a gente tem fóruns saudáveis, pessoas sendo treinadas, pessoas indo para o EO Global. A gente tem visita a empresas, visitas a outros países, visitas a outros EOs, integração com os EOs do resto do Brasil. Então, assim, tudo isso e mais várias outras coisas que eu poderia citar, lógico, manter. Então, tem muito de tentar entender que processos estão acontecendo, como eu posso contribuir para, de alguma maneira, fomentar esses processos em metodologias, né, agora que a gente tem. Então, seria um alinhavar tudo que vem sendo feito com essa pitada de integrar as pessoas, né? Se me perguntar assim, o que tu quer fazer? Eu quero integrar as pessoas. Então, vai ter uma palestra, como a gente faz para, de alguma maneira, promover uma conversa, saber quem está lá, que a gente saiba se um membro está chegando lá pela primeira vez no evento, como receber, sabe? Como receber. Então, tentar fazer um movimento mais MyEOs, né? Que é uma coisa que eu vejo que vem crescendo lindamente, tem cada vez mais, está começando a surgir espontaneamente dos membros, que antes era uma coisa que a gente tinha que estar lembrando, pedindo, sugerindo. Hoje eu vejo as pessoas, eu gostaria de fazer um MyEO sobre tal assunto. Pô, isso é muito valor, né? É a organização funcionando na sua potencialidade. Eu acho que mais MyEOs é um super fator de integração. Então, tentar isso, assim, né? Manter toda essa evolução, alinhavando ela e fazendo as pessoas se conhecerem, que no fim das contas, o valor mesmo é a conexão entre as pessoas, a troca, né? MyEO são eventos fora do que é já a agenda organizada pelo IO, ou seja, gosto de fazer kitesurf, quero criar um evento disso e chamar as pessoas do IO. Vamos lá, churrasco, encontro, enfim. Então, só dando exemplo, como a gente já fez grupo de golfe, fizemos algumas outras viagens, enfim, várias coisas acontecendo, grupos de corrida. Já teve pulo de paraquedas, já teve uísque, já teve vinho, tiro, o pessoal treinando tiro, olha. Então, domina alguma coisa, faz algo que quer trazer para todo mundo. Já teve. Fica aí a dica, convida, e o pessoal com certeza se engaja, porque é pela troca também, né? Pelas relações, que eu acho que ali se fortalece muito, é muito legal. Em geral, são grupos menores, então também tu consegue aprofundar um pouco mais, né? É uma permanência maior com um grupo menor. Então, umas diversas coisas nessa visão de integrar as pessoas. Esse é o... E agora conta pra gente, falando que um dos pilares é a vulnerabilidade aqui no IO, né? A gente gosta sempre de estar aqui com os empreendedores falando um pouco disso também, porque cada vez mais a gente enxerga isso de fato como uma potência, né? E aí a gente fala dos fóruns, que é exatamente o espaço para isso, onde eu conheço os membros, os meus amigos que estão ali, já os colegas de fórum, onde eu tenho essa confiança de trazer temas que são sensíveis. Mas o que é legal, e eu queria te ouvir, é o que tu deixou para trás da tua experiência de IO que a Diana não queria mais carregar? Aquilo que a Diana... Sabe aquela coisa que a gente está todo... Nos fóruns a gente vai, traz temas sensíveis, coisas que incomodam, coisas que a gente às vezes nem sabe que a gente é e descobre ao longo do caminho uma personalidade, um jeito, uma atitude repetida, sabe, que às vezes joga contra a gente. O que é ao longo dos teus 9 anos de fórum que tu tem já, né? Acho que é isso, quase isso, ou tá perto disso. O que tu deixou para trás que tu diz, isso eu não quero mais, né? Essa pergunta é para pensar, né? Eu realmente não sei responder. Eu não sei se tem alguma coisa que eu deixei para trás. Eu acho que tem a ver com a minha fase de vida, tá? Porque o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito crítica. Isso, de tudo. Pra ti, o que é isso? Só pra entender, é algo que pesa, é ruim? Ou era bom? Não, era uma coisa. Nem ruim, nem bom. Mas assim, eu sou muito crítica. Eu não consigo não ver as coisas à minha volta o tempo todo. E eu, naturalmente, sou muito crítica comigo mesma também, né? E dentro disso, imagina, né? Eu assumi a presidência da Isla muito no início da minha vida profissional, né? Eu tinha 22 anos.
Então, não tem como não citar isso, porque é o que é, parte do que eu sou. Então, os primeiros 10 anos dessa jornada, era só deixar coisas para trás, né? Era só desfazer, evoluir, mudar, tirar, resolver, consertar, Nem tempo pra questionar, pensar, só entendeu? fazer. Só isso, sobre tudo, sobre mim, né? Imagina uma pessoa super em início de vida, carreira, né? Numa fase que para mim tudo era transformação. Então lá eu deixei infinitas coisas para trás, muitas coisas para trás, muitas. Mesmo antes de assumir a Isla, eu fui para Itália fazer um estágio numa empresa, né? Então eu lá entendi, vinha de uma. Eu acho até que talvez a gente tenha falado disso na outra outro conversa. podcast. Né, a minha família da origem da empresa é uma família de origem alemã. Imagina, educação alemã Era assim é o mesmo. que era, né? Então, quando eu fui trabalhar numa empresa italiana, eu vivi uma coisa meio contraste forte, assim, de cultura. As duas davam certo, as duas ótimas, tudo certo, inclusive mesmo tipo de negócio muito parecidas, familiares, mas completamente diferentes em cultura. E para mim aquilo foi, nossa, qualquer cultura pode dar certo. A questão é ter uma cultura. Qual é a tua cultura, né? Então, eu vivi um processo gigante de entender a cultura, reconstruir a cultura, entender qual era a minha cultura. Então, assim, deixei quilômetros para trás. A fase que eu entrei no IO da minha vida era muito mais uma fase de me preparar para colher o resultado de todo aquele esforço, né? De começar a ver o que era de bom, a reconhecer as minhas fortalezas para potencializar meu trabalho e poder ser mais eficiente, mais efetiva com uma executando, equipe, mas tu tinha que reconhecer isso. Com uma equipe mais independente, mais autônoma. Então foi uma fase muito mais de evoluir dentro de uma trajetória de construção muito dura. Sim. Então eu não tenho, assim, nesse meu período do IO, quando eu penso, assim, nas coisas com o meu fórum, foi muito mais me reconhecer, entender e evoluir a partir do bom que eu tinha construído, do que necessariamente me conectar com as coisas ruins que eu não quisesse mais. Eu meio que tinha feito essa faxina, sabe? Legal. E a minha fase no IO foi muito... Então, as minhas memórias do IO são muito mais, assim, de, tipo... construir fortalezas, sabe? Para mim, a grande ajuda do IO não foi tanto para me desfazer de mim mesma, mas foi assim, vamos passar por uma pandemia, vamos passar aqui se sentindo forte, se sentindo... Porque para mim, o IO na pandemia foi isso, eu me sentia capaz de sobreviver àquela situação pelo conjunto de coisas que estão no IO, que inclui as pessoas que estão ali, que são minhas parceiras estratégicas em negócio, e que eu conheci ali dentro, as pessoas que estão ali me dando, né, compartilhando informação do mundo, de como as outras empresas do mundo estavam lidando com aquela situação, às vezes um dia antes dela acontecer aqui em Porto Alegre. Então, para mim foi muito isso, sabe? Se eu lembrar de alguma coisa que eu tenha deixado para trás, eu prometo que eu falo, mas eu realmente acho que não é exatamente, sabe, eu faço a pergunta, acho que talvez até no meu lugar aqui de fala, porque eu já desconstruí muita coisa minha a partir do meu fórum, assim, das experiências que eu compartilhei. E isso que eu falei até antes, no meio da minha pergunta para ti, é porque tem coisa que a gente vai descobrir que a gente nem sabe sobre a gente, mas quando a gente escuta a fala e a história de alguém, a gente se vê ali e diz, aí eu acho que agora chegou em mim, sabe? Então essa troca que eu acho que é muito legal e é aquilo que eu falo até nos treinamentos, pessoal. A gente só recebe no IO aquilo que a gente dá. Se tu não vai no evento, se tu não participa, se tu não tá engajado, se tu não quer ir no teu fórum, se tu não te abre para as pessoas para falar das tuas... exatamente o que tu vai receber de volta. Tu não vai receber nada disso. Então é muito mais sobre até um dos pilares, né, da gente ter a liderança, da gente fazer a responsabilidade personal, que eles chamam ali. Se tá ruim, tu fala, tu faz, tu toma essa frente. E que é o que a gente faz na empresa, né? Como presidente, como CEO, cada um na sua posição dentro do seu negócio. Se tu não fizer, se tu não puxar, não acontece, né? Então, é uma coisa muito legal que eu vejo também muito que o IO te dá essa... proporciona tudo isso, né? Então, pelo menos traga um pouco aqui dessa minha experiência. Vale para tudo, né? E o IO oferece bastante. Então, se tu te propor a viver bastante, tu vai ter bastante, né?
Na outra vez que a gente conversou no outro podcast, eu falei uma coisa sem me dar conta e tu pontuou, assim, e foi super interessante, porque depois muitas vezes eu me lembrei disso que eu mesma tinha dito sem me dar conta, que era preciso viver para amar, Lembro. né? E é uma coisa que é isso, tu precisa viver para apreciar aquilo, para entender, para gostar, para tirar valor, né? Então, fantástico. Conta pra gente um pouco de cultura, que eu te vi falando bastante nesse sentido aqui agora. E é um tema que a gente recorrentemente fala aqui, né, dos empreendedores, falando de cultura, porque às vezes a gente quer ter cultura, mas o que é cultura? Para onde a gente vai? O que é ter uma cultura de fato na empresa? Tu que viveu, nasceu dentro, né, da empresa familiar, como é que é essa questão, tu até falou agora aqui italiana, depois, né, a parte também alemã que tu começou. Conta pra gente o que é essa cultura, o que tu trouxe dentro do teu período de empresa, né, a tua vivência com isso, o que tu deixou de cultura lá dentro, o que é cultura? Eu acredito com todas as minhas forças em cultura. Eu acho talvez o item verdadeiramente mais importante, porque em última instância é a intenção com a qual as pessoas farão todas as coisas dentro de um grupo, né? É como ela vai estar se sentindo, é o que ela está colocando naquela ação. E eu acredito que a energia transforma, né? Exato. E aí das minhas experiências, assim, né, então eu cresci numa isla e numa família dessa parte alemã, né, muito rígida, né, e a rigidez tem coisas muito interessantes. Que não é bom ou ruim, é a cultura. Tem coisas muito interessantes como a disciplina, né, como o foco, a organização, né, então assim, pegava a isla, né, do meu avô Plínio, do meu pai Luciano, da minha avó Dulce. Assim, 5S tu implementa em uma semana, entendeu? Já tá organizada. Não tinha nada no chão, já não era, entende? Assim, quando eu assumi a isla, para eu dizer que eu queria que as pessoas se engajassem, eu tinha que dizer assim, se tu vê um clipes no chão, te abaixa e junta. Porque vai fazer diferença no teu dia, vai fazer diferença. Espera que alguém faça, tu tem que fazer. Se tu vê uma coisa errada, bem pequenininha, corrige ela na hora. Mas tu entende que eu precisava dar o exemplo do nível assim, se tu vê um clips no chão, te abaixa e junta. Essa foi a empresa que eu recebi. Então ela era uma empresa muito organizada. Junto com essa disciplina vem uma dureza, né, que é a parte que lá atrás foi uma das que eu me desfiz culturalmente dentro da empresa, porque eu não precisava manter aquilo e foi algo que eu aprendi com a empresa italiana, a rigidez no tratamento das pessoas, né? Eu acredito muito em profissionalismo, eu gosto de trabalhar numa cultura, construindo uma cultura de profissionalismo. Então eu acho que se a gente está no trabalho, a gente tem que ter uma relação profissional, independente da relação que a gente tem fora dali, e eu não acho que isso seja rude, né? Mas aceitar que o outro erra, é porque a gente erra também. Aceitar que o outro erra, que passa por aceitar que a gente mesmo erra, é interessante, né? Eu acho que sim, faz diferença a intenção, faz diferença a repetição, faz diferença uma série de coisas que podem acontecer em torno do erro, mas o simples errar, ele ser motivo, né, para se desfazer uma relação ou para... Eu acho que é uma dureza que não tem necessidade. Então, a aceitação do erro foi algo que eu aprendi na Itália e que para mim que, na verdade, provavelmente tu vai repetir aquele mesmo erro, foi, né? bastante transformador, né? A questão um pouco mais humana, né? De realmente se preocupar, não que não tivesse antes, sabe? Nunca, a Isla sempre tratou bem as pessoas. Mas pode existir um degrau acima, que é o que eu acredito, que é também tu entender como aquelas pessoas podem estar num ambiente que traga um conforto emocional, relacional, de ambiente, que deixe ela melhor para, inclusive, produzir mais. E ela vai produzir mais sendo mais feliz. Então, para mim, eu gosto mais, né, da liberdade com responsabilidade do que do controle com rigidez.
Dentro da liberdade com responsabilidade, é mais difícil tu manter a organização. Então, dentro disso também, né, acredito que precisam diversos mecanismos de manutenção da organização para que tu consiga ter esse ambiente um pouco mais fluido, mas que tu nunca deixe isso virar um oba-oba, e aí muito forte esse trabalho da manutenção dos pequenos problemas, né? Do juntar o clipes do chão, do todo mundo se preocupar com o todo, né? Se tu tem todo mundo preocupado com o todo, tu pode ter um pouco mais de liberdade e mais fluidez, porque de alguma maneira os problemas eles vão aparecer e as coisas tendem a ser solucionadas. E agora, claro, tudo isso é uma construção imensa, né? Então errei bastante ao longo desse caminho, assim, mas acredito bastante também nessa cultura. E vivi uma coisa muito interessante agora recentemente, porque como eu saí do trabalho que eu fazia há muitos anos, e saí, né, com tempo para despedidas, para todos, eu vivi as pessoas se manifestaram sobre o que elas pensavam a respeito disso, né? Eu tive essa oportunidade, é uma coisa incrível, né? De tu ouvir o feedback do teu trabalho num momento de despedida. E foi muito legal ver, assim, o quanto as pessoas se sentiam num ambiente que elas evoluíam, sabe? O que me tocou mais profundamente de tudo que eu ouvi foi isso, as pessoas demonstraram de N maneiras, com N formas de dizer, com frases, com presentes, coisas, mas basicamente o que elas diziam era: eu me sentia evoluindo do teu lado. Que legal. Sabe? Vai ser um presente, não tem preço, né? Não tem preço. Não tem preço. Foi das coisas mais incríveis que eu aqui, já vivi. E para mim é isso, em última instância é uma grande, né, gratificação dessa cultura que eu acreditei por tanto tempo e que dá trabalho, né, dá bastante trabalho construir, assim. Eu acho que quanto mais liberdade tu acredita, mais trabalho dá, até porque precisam ser pessoas capazes de lidar, né, com uma cultura dessa forma. Então não é simples, mas é bem gratificante ver o resultado, assim. Eu me arrepiei aqui te ouvindo, porque a gente vai, às vezes, lembrando de histórias, e eu tenho certeza que é isso que tu está contando, de que, às vezes, uma atitude nossa, uma ação, ou às vezes uma permissão, ainda que não dita, só vai lá e faz isso. A gente pode estar fazendo uma pessoa evoluir demais e a gente não sabe, a gente não se dá conta do quão importante a gente pode ser na vida das pessoas, ou que a gente vai ser. A questão é como a gente vai levar, né, para as pessoas essa imagem, né, o que vão falar da gente. Então, tenho certeza que realmente as pessoas cresceram do teu lado pelo teu jeito, pelo teu estilo de liderar. E é isso, às vezes a gente não sabe e está mudando a vida de alguém. Né? É muito interessante. Teve um colega que trabalha comigo há uns, talvez 10 anos, acho que é dessa ordem, não sei exatamente, mas ele me contou, quando ele ficou sabendo, de uma pergunta que eu fiz para ele na entrevista de emprego. Isso que eu digo, são que ele coisas disse que que mudou a vida dele. Sabe? Então tu imagina, isso é fantástico. É muito legal, né? Além de tudo que tu citou, né? Um simples dizer sim, às vezes é uma pergunta. E às vezes até um não, que é protetivo, pode ser algo super importante também, né? Exato. Sim, filhos, tudo em casa é a mesma coisa, né? Exatamente. Conta pra gente, que eu tô curioso para saber do teu ano sabático. O que tu espera? Por quê? Porque eu tenho também uma vontade. Eu, assim, até eu penso, pelo menos uma coisa que eu quero fazer na vida é o caminho de Compostela, lá de Santiago, que é 1 mês. Eu não tô no momento de vida para isso, criança pequena em casa é outra realidade. Então, se eu sair, eu posso ficar o resto da vida, porque eu acho que não querem mais que eu volte. Mas conta pra gente, o que é, né? Porque não é, tipo, tu pode ir caminhar 1 mês? Vai, fica já, né? Mas eu pretendo um dia ter esse período, porque eu te ouvi, talvez me coloquei em vários momentos na mesma coisa. Cara, eu não consigo parar para respirar ainda. O que eu gosto, o que eu quero. Claro, eu sou apaixonado pelo que eu faço hoje, mas sabe aquela coisa do tu dar um passo para fora, e eu tô imaginando que é isso, por isso que eu quero que tu conte. Peraí, quem sou eu fora do negócio? Quem sou eu como pessoa? Tudo se mistura na vida, né? Sim. Mas conta pra gente o que tu quer com essa experiência do ano sabático, o que tu espera, enfim. Por enquanto é bem recente, né? Então ainda tô... Que inveja branca, eu quero também dar. Sim, tô entendendo ela. Mas é um ano sabático interessante, né? Porque primeiro que eu não tenho...
primeiro somos dois, né? Eu e meu marido estamos na mesma situação. Ele também, né? A empresa era nossa, a gente trabalhava juntos, né? Eu era presidente, ele era diretor comercial e a gente estava lá, né? A vida toda, infinitos anos, juntos, fazendo a mesma coisa e nós estamos os dois vivendo a mesma coisa. Então, maior ainda, hein? Isso, então tem essa beleza, eu nem vejo como complexidade. Não. Eu tô achando o máximo ser os Claro, dois juntos, imagina. porque se fosse só um, talvez não tivesse. Haveria um descompasso, né? Haveria um descompasso. Então a gente tem esse benefício. E a gente tem filhos, né, em idade escolar. Tira da escola também já, vai todo mundo pro sabático. Então a gente está vivendo um sabático acordando às 6 da manhã para levar os filhos na escola. Mas uma coisa que eu já notei interessante é que isso já é diferente para mim hoje, entende? Hoje, tipo, eu acho fácil todos os dias acordar às 6 da manhã, porque aquela atividade ganhou uma outra conotação na minha vida. A minha meta de verdade é conseguir ficar 1 ano sem trabalhar. Isso é o meu objetivo principal. Esse é o objetivo, que eu consiga ficar 1 ano só no IO. Outros objetivos que eu tenho são objetivos mais genéricos, porque como a gente está nesse calendário escolar, Sim. A gente tem ideia de fazer coisas que a gente não faz normalmente na vida, tipo surfar. Vai ter um swell amanhã e é quinta-feira. A gente pode ir, entendeu? Esse é o meu sabático. Vai ter um show que a gente sempre sonhou daqui a 2 semanas em tal lugar. Vamos lá. A gente pode ir, entende? Então, um sabático de pequenas viagens, sem grande programação. Exato. E, enfim, tô fazendo nada mesmo, sabe? Nada mesmo, pão, culinária, organizando álbuns de fotografia, esse tipo de coisa, por enquanto. Eu digo, às vezes, nessas pequenas coisas que a gente falou, de um sim, um não que pode mudar a vida de alguém. Talvez, tô fazendo fotografia, culinária. Quem sabe isso não é uma coisa que pode mudar a vida também, né? De, o que eu gosto, o que eu quero. Sim. Então, eu acho que quem consegue se dar esse presente, porque eu sou assim, eu fico pensando, eu vou parar. Primeiro que eu não tô em fase de parar mesmo, assim. Mas ok, se um dia eu puder, eu vou lutar tanto com essa coisa de ter ideias e querer fazer, que é o meu estilo empreendedor. Eu tô sempre com ideias, eu tenho que estar parando. Não, calma, tu já tá fazendo um negócio, calma, segura. Então, eu queria um novo negócio por turno, dentro da cabeça, né? Não, dentro da cabeça não tem sabático. Não, dentro da cabeça... Não para, né? Não para. Tomei decisões grandes já, inclusive, não... Eu e o Dudu, né, os dois, não para. A gente só fala de empresa, sem parar. Mas a gente, né, faz pão, tô fazendo exercício 2 vezes por dia, é uma experiência bem legal. Essa parte é bem boa, assim, fazer exercício 2 vezes por dia. O esporte é uma coisa que tá na vida de vocês, né? Sempre teve, mas a gente passou a vida inteira fazendo menos do que a gente gostaria, né? Tudo menos do que a gente gostaria. Vou menos no jiu-jitsu do que gostaria, vou menos pra praia do que gostaria, pego menos swell bom do que gostaria, sempre menos do que gostaria, até porque os nossos esportes dependem, né, o surf principalmente depende da natureza, né? Tu e o teu marido surfam, os dois. Nós dois, Que legal. E ele desde criança e eu desde um pouco depois de criança, assim, né? A gente a vida toda. Então, poder fazer as coisas na hora que tu quer tem sido, acho que, o grande valor, assim, do... Tu vê agora, eu volto, né? Eu tô pegando aqui hoje muito da nossa fala, esses pequenos detalhezinhos. E aí tu falou do surf. Eu sempre tive medo de surfar, mas eu sempre andei muito bem de skate. E o surf, pra mim, era uma coisa que eu tinha medo do mar, enfim, ficava com aquilo na minha cabeça. E aí eu assisti uma palestra no IO, do Carlos Burle, que veio, foi ótima, que foi maravilhosa. E quando eu assisti ele, eu falei, cara, não pode ser que eu tô parado, velho. E aí eu fiquei com essa coisa, sabe? Eu tô travado. E aí é um ponto que também eu vejo quanto o IO me ajudou, porque eu falei, eu não vou aqui pro litoral gaúcho, porque aquele mar ali, meu Deus, né? Não é nem uma piscina de onda aquilo ali. Ele parece que caiu um meteoro e virou tsunami. Pra mim, né? Óbvio. Então eu falei, vamos em alguma coisa mais controlada. Então eu falei, mas eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso fazer algo. E aí eu fui lá na Praia do Rosa, no Surfland. E eu falei, cara, eu vou fazer uma aula de surf. Começar, dar o primeiro passo. Imagina, e aí... se tu anda de skate, tu tem que surfar, então, né? é o que na minha cabeça é isso. Desperdiçando uma capacidade mas, que é valiosa e que pouca gente tem. Só que eu relacionei isso com o meu lado empreendedor. O que eu tô me travando também, que eu não tô indo além, que eu não posso passar mais um passo. Então, tu vê como são. A frase que ele olhou, disse lá, o Carlos Burle, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, preciso mexer. Então é isso, são pequenas frases de alguém que certamente ele fala isso todo dia em alguma palestra dele. Ali, pra mim, bateu e...
Sim, tu passou 3, 4 horas da tua vida, mas aquela pessoa falou Aquela 4 ali, palavras que fazem muita diferença. É isso. E eu fui. E ele é fantástico, além de Não, tudo, né? E eu fui lá, fiz, levei minha esposa, meu filho até hoje fala, tem 3 anos, e ele lembra eu ir lá surfar. Então aquilo pra mim foi uma coisa muito importante, foi o primeiro passo de saber que, cara, dá pra ir além, dá pra vencer o medo, porque empreender é isso também, né? Tu falou aqui pandemia, poxa, quantas pessoas tinham na Isla na pandemia? 170, Imagina, 160. 160 pessoas. Que eu faço amanhã? Como é que tu, como presidente, toma atitudes certas, vai errar, como errou, como vários erraram, mas também buscando acertar, pode impactar muito, né? Então, assim, o medo é uma das coisas que mexe muito com a gente, né? Então, falo muitas vezes pro pessoal, não vou empreender porque vai que quer. Cara, e tu ficar no mesmo lugar não te dá medo? Então tem que ir além, né? Tem que avançar, tem que ir. Eu sinto medo de ficar parada. Mas e como é que não vai sentir medo? Eu sinto medo de ficar Mas parada. é que é inerente, né? Mas eu acho que tem um grande desafio do empreendedor que é ir e fazer, né? Então, tu certamente, né? Pegando uma empresa com 22 anos, não tinha nem que pensar, né? Vamos lá, vamos fazer e vamos descobrir no caminho, né? Então, acho que tem aí também, com certeza, um grande mérito teu, né? Hoje com, sei lá, 20 anos depois que tu tá deixando, um pouco mais. Botei 40 anos de idade aqui. Não, 44, eu fiquei 23, 23 anos presidente. Olha aí. Mais os que era estagiária. A carreira relâmpago. Que coisa boa, coisa boa. Bom, vamos chegando ao final do nosso episódio. Eu quero te desejar realmente muito sucesso, né? Quem está assistindo já vai estar na cadeira de presidente, então tu já vai estar tendo sucesso, tenho certeza. Tenho certeza que tu vai escolher também aí, já escolheu a tua diretoria, que é um desafio grande, né, também, porque todo mundo voluntário. Eu estou deixando 3 anos de diretoria aqui também, então eu agradeço demais o IO, porque, pessoal, volto a dizer, eu até vou dizer uma coisa que é muito legal que eu tenho falado nos treinamentos. O IO, o pessoal às vezes acha que que nem eu falo assim, tu te inscreve na academia, tu vai ficar forte? Não, só vai pagar a academia, mas tu não vai ficar forte, tu tem que ir lá e malhar. Esse é um ponto que a gente fala. No IO, não adianta tu pagar e dizer, não tem retorno, não tem valor. Não, tu tem que ir lá e fazer. Só que tem um ponto muito importante, que é isso que eu puxo agora, uma conexão, que se tu paga a academia e não vai, o problema é teu. Tu não vai estar deixando o outro lá fraco ou não vai fazer força. Só que no teu fórum, se tu não vai, tu atrapalha. Tu não ajuda os outros a crescer e tu também não cresce. Então, o IO ele é fantástico, porque ele te permite essa coisa do ir, fazer, crescer, evoluir, e volta a responsabilidade personal, responsabilidade pessoal. Sim. Cara, é tu que tem que ir fazer, tu que tem que ir lá entregar. Tá ruim? Então vai lá tu e resolve. Então, e isso tudo volta. Esses 3 anos que eu tive de diretoria foram fantásticos, conheci pessoas incríveis, viagens, estou aqui para continuar apoiando sempre, adoro a instituição, me apaixonei por ela, por tudo que eu evoluí, então eu tenho certeza que é isso que te faz voltar à presidência, né? Dar continuidade. Esses dias até um amigo me provocou um dia, por que tu também não quer ser presidente um dia? Eu falei, não, eu não tenho medo, é muita gente, mas tá aí, ó, tem gente que mesmo com medo vai, encara, então parabéns e vamos ver se, quem sabe, daqui a alguns anos eu encaro esse medo. Obrigada. Mas sucesso, tô na torcida e tenho certeza que tu vai entregar muito valor para todos nós. Obrigada e eu recomendo ser da diretoria, qualquer uma das cadeiras, qualquer uma das funções, especialmente a presidência, porque é o board dos sonhos, né? Aê, boa. É o board dos sonhos, é uma experiência de tu participar, né, ou liderar o board dos sonhos. Muito bom, obrigado Diana pela presença. Pessoal, é isso aí, ficamos por aqui, espero que tenham gostado, curtam, comentem, compartilhem e fiquem com a gente até a próxima. Valeu!